por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo! Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo! Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. Você provavelmente já mandou um áudio, escutou ele e achou sua voz tenebrosa. Isso acontece porque essa voz é diferente da que você escuta todos os dias. Mas nenhuma dessas é sua voz real. No dia a dia, a gente escuta a nossa voz por meio de ondas que passam no crânio e que mudam ela. Então você nunca ouviu sua voz de verdade. Mas existe um jeito de descobrir como as pessoas realmente te escutam. Coloque as suas mãos perto do ouvido e fale. Ou cante. Lá, 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 lá. Essa é a sua voz real. Qual delas você preferiu? Você provavelmente já mandou um áudio, escutou ele e achou sua voz tenebrosa. Isso acontece porque essa voz é diferente da que você escuta todos os dias. Mas nenhuma dessas é sua voz real. No dia a dia, a gente escuta a nossa voz por meio de ondas que passam no crânio e que mudam ela. Então você nunca ouviu sua voz de verdade. Mas existe um jeito de descobrir como as pessoas realmente te escutam. Coloque as suas mãos perto do ouvido e fale. Ou cante. Lá, 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 lá. Essa é a sua voz real. Qual delas você preferiu? Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras on? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele e pra isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras on? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele e pra isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre. Porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso, eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono unihemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre. Porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso, eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono unihemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto
objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. O Japão é foda! Lá, alguns trens têm bancos que podem ser virados, pra você poder conversar com seus amigos ou ver a vista. Alguns lugares têm secadores de guarda-chuva. É só enfiar e ele sai seco. Ao invés de sabonete normal, alguns lugares têm esses sabonetes de parede, que dá pra lavar uma mão só. Os chicletes lá vêm com papeizinhos, pra você embrulhar depois de mascar e não jogar lixo na rua. Lá, existe um comprimido de pasta de dente. É só comer que nem bala e escovar ou enxaguar a boca. Ele limpa seu dente e tira seu bafo. Alguns ônibus têm esse acessório, que te dá privacidade pra dormir e também bloqueando a luz. Alguns restaurantes te dão luvas de dedo pra comer comida gordurosa sem sujar as mãos. O Japão é foda! Lá, alguns trens têm bancos que podem ser virados, pra você poder conversar com seus amigos ou ver a vista. Alguns lugares têm secadores de guarda-chuva. É só enfiar e ele sai seco. Ao invés de sabonete normal, alguns lugares têm esses sabonetes de parede, que dá pra lavar uma mão só. Os chicletes lá vêm com papeizinhos, pra você embrulhar depois de mascar e não jogar lixo na rua. Lá, existe um comprimido de pasta de dente. É só comer que nem bala e escovar ou enxaguar a boca. Ele limpa seu dente e tira seu bafo. Alguns ônibus têm esse acessório, que te dá privacidade pra dormir e também bloqueando a luz. Alguns restaurantes te dão luvas de dedo pra comer comida gordurosa sem sujar as mãos. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola estava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele estava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola estava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele estava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano.